Você já sabe o que eu vou perguntar pra você. Você já assistiu a nossa aula de revisão de matemática básica? Muito bem. Se você não assistiu, assista imediatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, sou um dos mentores de física aqui do Cotuca. E, bom, gente, pra gente terminar aqui nosso estudo de vetores, hoje, aqui na nossa pocket aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre decomposição de vetores em um papel normal, né, sem ser o nosso papel quadriculado. Vocês vão que nós teremos informações novas e que vocês precisam estar com a mente refrescada em relação a seno, cosseno e tangente, tá? Principalmente em seno e cosseno, que são as coisas que a gente mais vai usar hoje na aula de hoje. Beleza, gente? Então, vamos lá? Bom, pessoal, e para a gente começar, nada melhor do que um exemplo. Temos aqui três vetores, o vetor A, o vetor C e o vetor B. E o exercício indica aqui para a gente que o vetor B vale 5U, que o vetor A vale 6U e que o vetor C vale 3U. O que fazer? Bom, não tem papel quadriculado, mas ele falou pra gente que o ângulo que o vetor A forma com a minha horizontal vale 60 graus e que o ângulo que o meu vetor C forma com a horizontal também vale 60 graus. Bacana. Bom, primeiramente, eu queria que vocês relembrassem uma tabela que eu passei para vocês lá na nossa revisão de trigonometria básica, que era a tabela dos ângulos notáveis. Ok? É bom que vocês tenham, gente, nossa senhora, essa tabela anotada em algum lugar que seja fácil para vocês acessarem, tá? Não pode ser no caderno, numa folha separada, numa fichazinha. Muita gente gosta de fazer umas fichas, né? Eu gosto bastante de fazer umas fichas com as principais informações. Então acho que é bacana que vocês tenham essa tabela principalmente anotada, tá? Porque vocês vão usar bastante, principalmente agora em decomposição de vetores. Então, como que era essa tabela mesmo? Ó, era assim, ó. Ih, perdi a ponta. Achei. Então a gente vai ter seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Vamos separar a tabelinha. Meu Deus, que reta torta. Vamos separar a tabelinha. Tentar fazer o mais reta possível, mas também de não demorar muito para fazer para a nossa aula não ficar muito extensa. Então vamos lá. Como que era mesmo? Ó? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente. Olha que legal. A raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ok? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueçam da raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente, olha que legal. A raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, era essa tabelinha aqui que eu passei para vocês. Para que a gente vai usar ela? Para a gente fazer a decomposição de vetores. Então, eu vou isolar aqui os vetores para a gente fazer a decomposição, né? Eu vou fazer o nosso famoso esboço, que foi aquele esboço que eu comentei na última aula com vocês. Então, vamos lá. Então, o esboço. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o nosso vetor A ele vai possuir uma componente vertical e uma componente horizontal, certo? Certo? Então a gente vai ter aqui uma componente A, então vou só traçá-la aqui, ó, minha componente AX, e uma componente que eu vou chamar de AY. Perfeito. Eu também vou ter, no meu C, duas componentes. Eu vou ter uma componente que eu vou chamar de CY, que é a minha componente vertical, que eu vou desenhar aqui do ladinho só para não atrapalhar. E eu vou ter também uma componente CX. Ok? Meu vetor B ele não possui inclinação, né? Não tem nenhuma coisa que está fazendo com que ele fique na diagonal, então ele não possui vetor na vertical, ele não vai possuir uma componente vertical. Minha componente vertical do meu vetor B é zero. Então meu vetor B é a minha própria componente, né, do eixo X. Ok? Essa figura aqui está muito confusa, né? Vamos dar uma trabalhada nela para ficar melhor, né, pra gente ver. Vamos ver. Ó, gente, esse desenho aqui ele pode enganar um pouco, tá? Ele é meramente ilustrativo. O meu vetor CY e o meu vetor AY são diferentes, mas aqui eles aparecem como o mesmo tamanho, tá? Mas não necessariamente eles são. Por isso que não é uma representação real, tá? Eu usei meio na mão, ficou mais ou menos um tamanho meio parecido, mas eles não são iguais, tá? Então o desenho pode enganar. Tome cuidado. Então, vamos lá para o nosso esboço. Então, o nosso esboço, gente,
a gente vai ter vetores no eixo x. Esses vetores são o quê? Vai ser o meu ax, vai ser o meu vetor b, que vai estar para a direita também, e o meu vetor cx, que vai estar para a esquerda. Perfeito. Isso aqui tudo é no meu eixo x. E eu também tenho vetores, gente, que eles vão estar no eixo y. Quais são esses vetores? Ó, eu vou ter o AY, que vai estar para cima. Eu vou ter o CY, que vai estar para cima. O B, eu não possuo componente vertical. Então, são só esses dois vetores. Então, esses dois vetores aqui são do eixo Y. Perfeito. Agora, a gente vai calcular o valor do AX e do CX, e do CY e do AY. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou puxar um parênteses aqui para o lado e eu vou desenhar o nosso vetor A. O que ele está falando? O nosso vetor A, gente, ele está sobre um ângulo de 60 graus com com o meu eixo zero, né? Com o meu eixo x. Ele está formando um eixo de 60 graus aqui com a minha linha reta. Eu tenho as minhas componentes, né? Eu tenho a minha componente AX, que foi o que eu tracei ali, minha componente AX, e a minha componente, gente, AY, que eu vou desenhar aqui na pontinha, tá? Como se a gente estivesse somando. Então, AY. Olha que legal. Quando eu faço esse desenho, eu formo um triângulo retângulo. E eu tenho algumas razões que eu posso usar para a gente calcular esse valor de AX e AY. Quais são essas razões? O seno e o cosseno. O seno, gente, o único ângulo que é conhecido nosso é o 60. Eu poderia saber qual que é esse ângulo aqui de cima? Poderia, tá? Que no caso é 30 graus, porque a soma dos ângulos internos de um retângulo, de um triângulo, perdão, é 180 graus. Então, 90 mais 60, 150, 180 menos 150, 30. Então, aquele ângulo vermelhinho ali teria que ser 30, mas isso não vem ao caso. A gente vai trabalhar com 60, que foi o ângulo que foi fornecido pra gente. Então, eu tenho, gente, que se eu fosse calcular o seno de 60 graus, o que eu teria? Eu teria o cateto oposto ao seno de 80 graus, ou seja, o módulo do meu vetor é y, sobre a minha hipotenusa, que é o módulo do meu vetor A. Então, se eu quero achar só o meu AY, o que eu posso escrever? Eu posso falar que o módulo do meu vetor AY, ele vai ser o módulo do meu vetor A vezes seno de 60. Ah, perfeito. E o cosseno de 60? Ó, o cosseno de 60 ele é o cateto adjacente, né, que é o cateto que é meu amiguinho, né, o amiguinho do meu ângulo. Ele vai ser, então, o meu cateto adjacente, que é a minha componente AX, sobre a minha hipotenusa, que é o meu vetor A. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o módulo do meu vetor AX, que é minha componente AX, né, eu vou ter que vai ser o meu vetor A vezes o cosseno de 60. Ok? Isso aqui vocês vão pegando com jeito, mas é uma forma de vocês usarem. Então é isso que a gente vai aplicar. É isso que a gente vai aplicar aqui. Então, vamos lá. Para o meu cosseno para o meu AY, eu vou usar o seno. Então, para o meu AY, eu vou usar o seno. Então, eu vou escrever que o módulo do meu AY, que cor que eu fiz? Ah, fiz de verde. Então, vou fazer da mesma corzinha. Então, vamos lá. Então, o módulo do meu AY, ele vai ser o meu vetor A. O meu vetor A, ele foi indicado pelo meu exercício. Ele falou que o meu vetor A, ele vale 6. Ele vale 6. Então, vai ser 6 vezes o seno de 60. Seno de 60 vale quanto? A gente vai olhar aqui na tabelinha. Ó. Seno de 60 graus. Quanto que vale? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 6 vezes a raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 6 com 2. Então, a gente vai ter 3 aqui em cima. A gente vai ter, então, que o módulo do meu vetor AY vai ser 3 raiz de 3. Perfeito. Bacana. Agora, eu também tenho o módulo do meu vetor AX. O módulo do meu vetor AX vai ser o que, gente? Vai ser o meu vetor A, que vale 6, vezes o que? Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, vamos só apagar aqui, só para a gente não confundir. Opa, saiu, apagou o negócio ali. Deixa eu só arrumar a tabela. Bom, ó. Então, o que eu vou ter? Cosseno de 60, cosseno do que? 60 vale meio. Então, 6 vezes meio, eu vou ter 3. Então, eu vou ter que meu componente AX, ela vale 3U. Perfeito. Agora, vamos calcular o CX e o CY. CX e CY, gente, eles vão seguir o mesmo caminho, certo? O CX eu vou usar o meu cosseno e o CY eu vou usar o meu seno. Então, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que o módulo do meu vetor CX, né, da minha componente CX,
vai ser o módulo do meu vetor C, que vale 3, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 vale meio, então 3 vezes meio. Então eu vou ter que o módulo do meu vetor Cx vale 3 sobre 2u. Deixa eu só arrumar aquele 3 ali, que aquele 3 ali ficou meio feio. Então, 3 sobre 2u. Beleza. E o módulo do meu vetor cy, da minha componente cy? Bom, o módulo da minha componente cy vai ser o quê? Vai ser o módulo do meu vetor c, que é 3, vezes o seno de 60. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter que o módulo de cy vai ser 3 raiz de 3 sobre 2u. Perfeito. Calculado. Agora, a gente vai precisar calcular as minhas resultantes, né? As minhas componentes, as minhas resultantes, né, daqui de cada eixo. Então eu vou ter, para a gente calcular, aqui, Rx, que o módulo de Rx vai ser o quê? Ele vai ser o meu vetor Ax mais o meu vetor B menos o meu vetor Cx. Faz sentido? Porque o meu vetor Cx está no sentido contrário. Se a gente fosse escrever a expressão normal, a gente estaria escrevendo que Rx vai ser Ax mais B mais Cx, tá, gente? Lembrem disso aqui. Tá? As duas coisas não são iguais. Se eu colocasse um sinal de menos ali em Cx, daria um resultado diferente. Então, o que vai ficar? Vamos partir aqui de cima, tá? Dessa expressão aqui de cima. O que a gente vai ter? Deixa eu só apagar de baixo, só pra gente confundir melhor. Vamos deixar só uma expressão só. Então, beleza. Então, a gente vai ter que o módulo de Rx vai ser o quê? Vai ser o meu vetor Ax. Meu vetor Ax, ele vale 3. Então, vai ser 3 mais o meu vetor B. Meu vetor B vale 5 menos Cx. Cx vale 3 sobre 2. Então, eu vou ter que Rx vai ser o quê? Vai ser 3 mais 5, que é 8, menos 3 sobre 2. Vou fazer, né, a operação aqui de fração. Então, eu vou deixar um MMC, né, que é o meu numerador comum. Meu MMC. Então, vai ficar 2. 2 dividido por 1, aqui é 1, né? Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 8, 16. Menos 3. Então, a gente vai ter que o meu Rx vai valer 13 sobre 2. Beleza. Tranquilo. Achamos, então, aqui a nossa componente resultante Rx. Bacana. Agora, a gente vai para o Ry. Meu Ry vai ser o quê? Meu Ry vai ser o módulo do meu vetor cy mais o módulo do meu vetor AY, já que BE não possui, né, uma componente vertical. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o módulo do meu Ry vai ser o meu CY, que é 3 raiz de 3 sobre 2, mais o AY. O AY ele vale 3 raiz de 3. Perfeito. Então a gente vai chegar aqui o módulo do meu vetor Ry vai ser o quê? O módulo do meu vetor Ry vai ser o MMC, que é 2. Então vai ser 3 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Então a gente vai ter que Ry, o módulo do meu vetor Ry, vai ser 9 raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Achei meu vetor Ry. Vamos colocar de vermelho, né? Que a gente colocou de cima de vermelho. Para a gente manter o padrão aqui. Bacana. Achamos o nosso vetor Ry. Beleza. Agora, a gente vai fazer mais um esboço. A gente vai fazer um esboço para a gente achar a nossa resultante final, que é o que a gente quer. Então, vamos lá. Nossa resultante final vai ficar como? Bom, o meu vetor Rx, ele está para a direita. E o meu vetor Ry está para cima. Beleza. Nós temos aqui uma soma por métodos do polígono. Então, a minha resultante vai ser na minha extremidade livre, na minha origem livre, que vai ser esse aqui. Para mim calcular esse vetor R, que é meu vetor resultante, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Ou seja, o meu vetor resultante vai ser meu vetor resultante, o módulo do meu vetor resultante y ao quadrado, mais o módulo do meu vetor resultante no eixo x ao quadrado. Então, a gente vai ter que o módulo de R ao quadrado vai ser o módulo de Ry ao quadrado. Ry vale 9 raiz de 3 sobre 2. Aplicando ao quadrado nesse carinha aqui, a gente vai ficar com 18, perdão, 18 não, 81
81 vezes 3 sobre 2 mais rx quadrado. Esse cara aqui vai dar 13 sobre 2 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. Então, 169 sobre 4. Ok? Ui, eu coloquei 2 aqui, tá, gente? É 4, perdão. Aqui é 4. Beleza? Deixa eu só ver se esses contas estão certos. 9 ao quadrado, 81. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. 13 ao quadrado, 169 sobre 4. Beleza. Agora, gente, a gente tem o MMC. Só que a gente precisa primeiro fazer aquela operação, né? Do 81 vezes 3. 81 vezes 3, gente, é 243. Então, a gente vai ter que o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser 243 sobre 4 mais 169 sobre 4. Então, a gente vai ter que o módulo do meu vetor R vai ser 243 mais 169, que vai dar 412 sobre 4. Ok? Isso aqui é o quadrado. Então, a gente vai chegar, gente, que o meu vetor resultante vai ser o quê? Vai ser a raiz de 412 sobre 4. Achando essa raiz, a gente vai ter o quê? Então, vamos lá. Então, R vai ser o quê? 412. Vamos fatorar o 412. Bom, 412, ele é divisível por 2. Então, por 2 vai dar 206. Por 2 de novo vai dar 103. 103, se eu não me engano, é um número que é primo, porque ele não é divisível por mais nenhum número, certo? Deixa eu só ver se ele é divisível por coisa. Só para confirmar a minha teoria. Não. Beleza. Ele é só divisível por esse número mesmo. Deixa eu só ver aqui. Seria o número, ele é realmente um número primo. Então, a gente vai ter aqui 103. E aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1, na verdade, né? Então, a gente tem aqui 2 ao quadrado vezes 103. Então, a gente vai ter que o meu vetor R vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 103. Então, a gente vai ter que o módulo do meu vetor R vai ser 2 raiz de 103. Ok? Nossa, ficou bem fino aquele raiz. Deixa eu só arrumar aqui. Então, vai ficar 2 raiz de 103. Beleza, gente? Bom, nosso videozinho aqui de decomposição de vetores, agora sim, decomposição de vetores no papel vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, peço para que vocês procurem a gente lá na mentoria, para que a gente possa sanar todas as dúvidas de vocês, beleza? Qualquer coisa, procure a gente lá, que vocês tenham aí ótimos estudos, beleza? Não fiquem com dúvida, tá, gente? Essa matéria aqui é de extrema importância, beleza? Vamos lá, façam exercícios, qualquer coisa, procure a gente. Até mais, gente. Bons estudos pra vocês. Tchau, tchau!